E a gente volta com notícias de Brasília, porque a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, contesta no Supremo Tribunal Federal o voto dado por Luiz Roberto Barroso, ministro recém-aposentado da Corte, na ação que discute a descriminalização do aborto no Brasil. Um dia antes de deixar o STF, o então magistrado votou a favor da interrupção voluntária nas 12 primeiras semanas de gestação. Barroso defendeu que o tema deve ser tratado como uma questão de saúde pública e não de direito penal. A CNBB, no entanto, questiona a urgência e os ritos adotados por Barroso, apontando um suposto conjunto de nulidades insanáveis que prejudicariam o julgamento da ADPF 442. Para que pudesse votar, Barroso solicitou ao presidente da Corte, Edson Fachin, a convocação de uma sessão virtual extraordinária para análise da ação. Na ocasião, o ministro citou a proximidade de sua aposentadoria para justificar o pedido excepcional. No mesmo dia, Barroso também cancelou um pedido de destaque feito por ele mesmo em 2023, possibilitando que o processo voltasse para o plenário virtual. Fachin atendeu ao pedido de Barroso, que registrou seu voto favorável à descriminalização do aborto. Pouco depois, o julgamento voltou a ser interrompido. Além do voto de Barroso, a CNBB pede novamente que seja declarada a nulidade da sessão de julgamento que registrou o voto de Rosa Weber em setembro de 2023, também às vésperas da aposentadoria da ministra. Em 2024, a CNBB havia pedido a anulação do voto da ministra aposentada, mas teve a demanda negada pelo STF. O atual relator dessa ação é o ministro Flávio Dino, decidiu que a instituição católica atua como amigos da corte e não como parte do processo e, por isso, não poderia utilizar o recurso que empregou. O entendimento do magistrado foi acompanhado por unanimidade em agosto do ano passado. Ana Flávia, sua opinião sobre isso? Então, Isa, vamos começar delimitando esse caso, né, que é uma situação bem complexa. Eu já disse aqui em 1 ou 2 programas atrás que ninguém quer falar de aborto, e porque é um assunto difícil para todos, complexo. Na verdade, se for pensar na essência de cada pessoa, na essência de cada ser humano, ninguém quer que aborto aconteça nem voluntariamente, nem involuntariamente. A gente não quer que aconteça de forma alguma. No entanto, eles acontecem. Essa ação, é importante a gente fazer esse limite exatamente por conta disso. Não é que após o julgamento dessa ação vai ser permitido fazer aborto, não é isso. Ela visa apenas a descriminalização, porque o que acontece hoje? E isso é um fato. Mulheres abortam com ou sem autorização. Então, até as 3 semanas, elas abortam e elas morrem, porque não podem procurar o hospital, porque ao procurar o hospital elas são denunciadas, porque é crime. Então, quando se fala assim que é uma questão de saúde pública, é nesse sentido, porque elas vão fazer. As mulheres, elas são donas dos seus corpos e ainda que haja 1000 regras que proíba, elas vão fazer. Então, esse julgamento é em relação à descriminalização até 12 semanas, que equivale a 3 meses, certo? Permitindo que se possa salvar a vida dessas mulheres, não é que vai ser permitido o aborto. E aí, nesse sentido, vale a nossa reflexão enquanto sociedade em 2 pontos que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, essa mulher que fez o aborto, é interessante que ela vá para a cadeia, sobrecarregar o sistema prisional? E se é interessante que ela vá para a cadeia, é interessante socialmente que ela seja julgada como criminosa e vá para a cadeia, e ainda que sim, é da nossa competência, é da competência da sociedade julgar. Nós temos aí a entidade católica com toda a sua legitimidade, entrando na briga, como para defender o seu posicionamento com toda a razão. No entanto, há umas semanas atrás, o Papa disse:
que os ensinamentos da igreja, eles são muito claros em relação a isso. E eu acredito que todo mundo, todo cristão, tem muita ciência do que a igreja diz sobre o assunto. Mas, no entanto, não adianta você dizer que defende a vida e defender pena de morte e defender outros casos onde a Igreja Católica também se faz presente, por exemplo, na França. A França é um dos países mais católicos do mundo e o aborto é totalmente legalizado. Nos Estados Unidos, você tem estados que o aborto é legalizado. E de forma que, Isabela, você vê aí uma hipocrisia da sociedade, que é só no Brasil, então a pessoa que quer fazer, ela vai fazer de qualquer jeito. Ela só vai sair daqui e vai fazer em outro lugar. De forma que essa regra, essa lei, só vai atingir mulheres em situação de muita vulnerabilidade. Mulheres que às vezes sofrem violência dentro de casa e não podem contar. Mulheres com a situação que já é difícil. E existem tantas outras discussões em torno disso, em torno das responsabilidades de nós todos em relação a essa grávida. E por que não se discute o porquê essa mulher quer abortar? Que seja trago luz a essas discussões paralelas também. Não ser discutido apenas o tema aborto, porque é muito fácil apontar o dedo e falar assim, abortou, tem que ir para a cadeia. É muito fácil fazer isso. Mas e o restante? E o porquê que ela abortou? Nós não vamos avançar nisso? A CNBB está fazendo o papel dela de resguardar. No entanto, eu volto a dizer, será que é o papel das organizações, das instituições fazer esse julgamento? Não seria um papel da igreja? E aí a pessoa, o fiel que faz isso, ou que infelizmente comete esse delito, que é muito mais consigo e com Deus do que qualquer outra coisa, não deva ter que se entender com Deus. Não deva ter... Desculpa, pode. Perdão, o tempinho está um pouco curto. Rafael, sua opinião, posicionamento a respeito disso? Correto. O STF, mais uma vez, mostra o que é uma decisão covarde. Decisão covarde porque é o segundo ministro daquela corte que não tem coragem de defender aquilo da forma que deveria. Porque não deve defender, é simplesmente por esse motivo. Nós tivemos Rosa Weber, que fez um voto e logo em seguida saiu da corte, né, para poder se eximir de efeitos nocivos dessa decisão, que quando eu digo de efeitos, eu estou falando do resultado prático, tá? Nenhum outro sentido a não ser esse. Nós tivemos agora novamente o Barroso seguindo essa mesma linha. O aborto, Isa, eu acho interessante que só o defende quem está vivo. Né? Nós não vemos uma pessoa abortada defendê-la porque ela não viveu. E eu acho que isso já explica muita coisa. Eu entendo os argumentos de que, mas é o direito da mulher, mas é o direito à vida, vamos proteger a vida da mulher. Mas isso é tomar um efeito pela causa. Se nós seguirmos por esse caminho, então poderia eu compreender que aquela mulher que é estuprada, vamos descriminalizar o estupro, porque uma vez que se houve o crime, não, mas espera aí, então a gente tem que descriminalizar porque acontece bastante. O mesmo para o tráfico, todas as pessoas usam drogas, então para que vamos manter como crime? Vamos retirar a descriminalização para que isso se torne algo legal, é tomar o efeito pela causa. Para finalizar, porque eu imagino que o tempo esteja curto, eu não quero, com as minhas falas, fazer com que as mulheres grávidas ou que tenham cometido o aborto sejam presas. O objetivo claramente não é esse. Só que essa é uma consequência natural daquele que tira a vida. O objetivo é que as mulheres não cometam o aborto. Até porque as que as fazem, já existem estudos sobre isso, a grande maioria cai em profunda depressão e tem aí sim toda uma vida talvez jogada no lixo por conta disso, não só o feto. Isabela, na verdade, a gente tem aí um estabelecimento de uma lei, como o doutor mesmo falou, para forçar a mulher a ter filhos. É essa a função da mulher na sociedade, reproduzir? Ela se limita a isso? Por que precisa de uma lei para forçar essa mulher a ter filho? Eu acho isso completamente absurdo. Eu não acho que uma decisão de ser mãe deva ser motivada por uma obrigação legal. A minha mãe foi minha mãe aos 16 anos e eu quero que isso continue sendo um valor dela, como uma escolha dela. Eu quero que as mães, as minhas primas, minhas
minhas tias, minhas amigas que resolveram ter filhos, que isso seja um valor delas, um mérito delas, assim como Nossa Senhora falou sim para o anjo Gabriel quando ele veio dizer que ela iria engravidar de Jesus Cristo. Então eu quero que sim, as mães tenham valor nas suas decisões e não que isso seja uma obrigação legal. Obrigada, Ana Flávia.